Olá, meus alunos dos 8º anos, como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que bem. Estão aproveitando as aulas, realizando as atividades, realizando leituras, ok? Deem continuidade aos seus estudos. Eu sou a professora Januária e vamos continuar com as aulas de Geografia. O objetivo da nossa aula de hoje é analisarmos alguns conceitos como cultura, povo, nação, soberania, movimentos nacionalistas. Todos eles nos vão dar base para entendermos por que acontecem conflitos ainda nos dias atuais. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos ver os conceitos que foram estudados na aula passada. Conceitos como território, sabemos que no território é aquele espaço no qual o Estado exerce o seu poder. Esse Estado ele é formado por diversas instituições. E essas instituições nós temos um governo que vai administrar todas as áreas. Porém, ficamos sabendo que todo território tem que ter limites e fronteiras, ou seja, onde começa ou até onde vai esse poder. Nós temos aqui outro conceito bem importante, que é um conceito complexo, que é o conceito de cultura. Ou seja, podemos definir cultura como um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo. De que forma? Nós temos religiões, hábitos alimentares, vestimentas, entre tantos elementos que podem identificar a cultura de um povo. Dessa forma, nós podemos observar como é importante o conceito de cultura para um território. Eu trouxe para vocês aqui o mapa do continente africano. Observe bem esse mapa. Veja que ele está todo traçado, todo dividido em pequenas áreas. Esse é o mapa original do continente africano. Por quê? Porque cada espaço desse, cada limite desse, representa uma etnia, representa uma cultura. E assim, tem esse conjunto étnico-cultural que formou o continente africano. Porém, uma observação deve ser realizada aqui. Quando aconteceu o período do neocolonialismo. E o que foi que aconteceu nesse período? A partilha da África. Aquele continente que era todo dividido através de características étnicos, culturais, agora foi dividida pelas antigas potências europeias. Agora tem outra observação para ser analisada. Veja bem que esses limites aumentaram e essas potências não seguiram as características culturais desses povos, ou seja, alguns povos foram separados e outros foram unidos sendo rivais. Essa é a grande questão ainda hoje do continente africano, que gerou e ainda gera conflitos territoriais. Gente, outro conceito que temos que estudar é o conceito de povo, ou seja, é um conjunto de indivíduos que habitam um determinado território e ali formam uma unidade política. Essa unidade política, ela é formada por um povo, independente da sua etnia, da sua cultura, enfim, eles estão ligados às leis do Estado, correto? Poderíamos dizer que o povo é o elemento humano do Estado. Assim, temos um conceito que parece ser semelhante, mas diferencia do conceito de povo.
Enquanto o povo está intimamente ligado à questão do Estado, o conceito de nação está ligado às características de identidade cultural, ou seja, um coletivo humano que compartilha das mesmas características comuns, ou seja, mesmo grupo étnico, costumes, tradições e origens. O que é que acontece? Geralmente, nós podemos ter em um só país mais de uma nação. Exemplo disso, aqui no mapa, nós temos o mapa da Espanha e esse mapa representa aí duas nações, os bascos e os curdos, mas também existem tantas outras nações aí em territórios ocupados que não os pertencem. Temos catalães e bascos na Espanha, os chechenos na Rússia, os tibetanos na China. Continuando ainda com as nações, temos aqui uma das maiores nações sem território do planeta, que é o povo curdo. O povo curdo ocupa uma região do Oriente Médio e essa região é reivindicada por esse povo, ou seja, o povo curdo luta por uma autonomia, luta por uma soberania territorial. Porém, se você observar no mapa, eles estão presentes em muitos países no Oriente Médio. E o que é soberania? A soberania vai ser justamente a base, para um povo de poder tomar suas decisões no território, decisões políticas, sociais e econômicas. Por isso que ter a soberania territorial é de suma importância para essas nações para formar seu Estado nacional. Como essas nações não possuem território, a partir daí dá-se início de uma luta, de um desejo por autonomia, uma busca dessas nações por um território próprio, por uma separação. Por isso, nós temos aqui os movimentos separatistas. Mais uma vez, eu trouxe um mapa da Espanha mostrando os povos bascos e da Catalunha. Um exemplo dessa reivindicação, nós temos aqui o time do Barcelona, que representa a região da Catalunha, e esse time é o orgulho da Catalunha, que nos jogos que acontecem, eles aproveitam esse momento esportivo para reivindicar a independência territorial. Nesse mapa aqui, é muito interessante você observar que cada ponto luminoso desse mapa representa nações, na atualidade, que lutam por autonomia territorial, ou seja, nações que apresentam problemas no espaço territorial com outras nações. Assim, nós podemos também ter uma base neste mapa que representa o Índice Global de Paz. Se você observar essa legenda, ela vai do índice muito baixo de paz até o índice muito alto de paz. E nos preocupa um pouco, porque o índice muito alto não está presente em todos os continentes. É preocupante. Assim, meus queridos, na aula de hoje, nós vimos conceitos como cultura, nação, movimentos nacionalistas, partilha da África, os povos curdos e bascos, correto? Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveite bem, realize seus estudos e um grande abraço!